Ele tem essa função de olhar para aquele deserto e falar, eu sei exatamente onde for a poça, mas ele vai olhar o deserto de cada um, então ele precisa conhecer o seu aluno. Então o professor hoje, ele precisa ser aquele cara que levanta a bandeira, que fala, ó, a nossa causa é essa, né? A direção que Deus está nos dando é essa, mas você vai entrar nessa ou você vai pular fora? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da ACEDOC Podcast. Meu nome é Daniel, eu sou pró-reitor acadêmico da Universidade Evangélica de Goiás e tenho o prazer de receber o Tiago, que é nosso parceiro aqui em várias ações na nossa instituição. Ele é comunicólogo, empreendedor social e está muito bem antenado com tudo que é novidade e envolve os nossos jovens, que são o nosso público aqui na universidade. E com esse intuito que eu trago ele a mais esse episódio da ACEDOC Podcast, para que possamos conversar um pouco sobre esta nova geração que chega aos bancos da universidade e qual que é o papel do professor e o que essa geração pode esperar do professor ao adentrar na universidade. Então, Tiago, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela disposição, por mais uma vez estar conosco e esperamos que essa nossa breve conversa possa trazer muitas ideias para o nosso corpo docente que acompanha o nosso podcast. Maravilha. A alegria e o privilégio é todo meu, né? A gente poder estar nessa super instituição e mais do que isso, né? Estar com pessoas incríveis, cheias de propósito e na mesma direção que a gente está, né? Então, para nós é um privilégio mesmo, de fato, a gente está compartilhando essa mesa aqui hoje. Que bom. Os professores que têm acompanhado o podcast, eles ficam, espero que estejam de fato acompanhando, e ele é feito, é idealizado para que assuntos corriqueiros, assuntos do dia a dia da vida de um professor universitário sejam tratados. E é com esse objetivo que eu trago o Tiago aqui a esse podcast, e eu sei que ele pode trazer muitos insights, muitas ideias sobre aquilo que são desafios dos professores. Eu também sou professor, também vivencio o dia a dia de sala de aula, Tiago, e eu já conversei isso com você antecipadamente, mas essa dificuldade ou esse questionamento que é trazido por qual é o perfil dessa nova geração que chega aos bancos da universidade, o que ela espera dos professores e como que nós podemos tratar com esses alunos. Eu digo isso porque essa questão de choque de gerações e diferença de pensamentos de gerações não é uma novidade, é algo que é corriqueiro, já foi discutido, mas nem sempre nós trazemos à prática ações que procurem atender às expectativas dessa geração. Sei que acabei falando de muitas coisas, mas o que você pode trazer para nós, professores, e você que tem isso no seu perfil, na sua atuação com jovens há muito tempo, então já vendo mais de uma geração, para que possamos levar para a prática aquela percepção que temos dessa diferença entre gerações. Excelente. Para a gente falar de geração, a gente precisa fundamentar algumas coisas importantíssimas para a gente não ficar só nessa perspectiva da nostalgia, né? Sim. Que a outra geração era melhor, o mundo era mais fácil, as pessoas eram mais justas, mais transparentes, mais bem resolvidas, né? E é muito interessante a gente ir na nossa base mesmo. E falar de base numa instituição cristã, para nós, é a Bíblia. E a Bíblia fala muito bem sobre tudo isso que a gente está construindo aqui juntos, né? Esse pensamento, essa universidade e o ensino em si. A palavra diz que o Senhor, se ele não está, né, na cabeça, se ele não é o construtor dessa casa, em vão, inútil é aqueles que trabalham para essa construção. Então, o Senhor estabelece aqui para nós uma direção de que ele está nessa instituição, ele está nesse ambiente,
Então, sabendo que ele nos lidera aqui, agora nós somos participantes dessa construção. E é muito legal a gente poder falar nisso numa perspectiva geral, porque agora, como universidade, nós não temos crianças no processo, nós temos adultos, né? Então está todo mundo construindo junto, né, essa casa. E aí, quando a gente traz que agora nós estamos falando de trabalho, e é interessante a gente pensar nisso, porque toda vez que a gente vai, vamos supor aqui que nós vamos tirar uma férias juntos, né? E aí vamos hospedar no hotel e tá lá nome, RG e profissão. E nós vamos colocar a nossa profissão aqui. Só que o estudante que vai estar com a gente, e é legal a gente pensar nessa configuração, porque nós estamos numa configuração familiar. Nós temos um sênior, né? Nós temos aqui, dentro desse ambiente de trabalho, que eu cheguei a conhecer esse ambiente de trabalho aqui antes, conheci o Sérgio, que é o sênior, né? Que é o master, que já está liderando essa equipe há muito tempo. Tem a Giovana, com 2 N's, que aqui está trabalhando, né, já formada nessa instituição e agora trabalhando na instituição. E a gente tem a Ana Luísa, que é hoje a estagiária, que ela está fazendo publicidade e propaganda e está trabalhando, né, nesse ambiente. Então é muito legal a gente poder pensar que todo mundo agora é trabalhador. Sim. Todo mundo que está inserido nesse ambiente aqui é trabalhador. E aí, Jesus, agora, através da palavra de Deus, nos traz uma perspectiva que ele, com 12 anos, né, ele, agora, os pais perdem Jesus no templo, exatamente nesse período de Páscoa que a gente está vivendo, e aí os pais, depois de 3 dias, sentem falta, vão atrás de Jesus, e aí falam, ó, que Jesus, que irresponsabilidade é essa? Né? Como que você dá um sumiço desse, chega simplesmente ver o filho lá, né, com 12 anos, falando com os grandes pensadores, com os grandes intelectuais. Então, imagina uma criança hoje com 12 anos falando lá, né, dentro da nossa realidade aqui, com Pondé, com Karnal, né, com pessoas que a gente vê uma mente assim sã, né, e sábia. Imagina hoje se os nossos filhos estão preparados para isso. Então, entendendo essa passagem de Jesus, e ele responde o seguinte: ó, eu estou aqui com 12 anos, mas vocês não precisam preocupar comigo mais, eu não sou mais criança. Né? Estou aqui trabalhando, cuidando das coisas do meu pai. E aí isso abre toda uma percepção para nós, assim, uma perspectiva de que agora nós, a partir dessa fase infantil, a gente já vai para uma parte de trabalho, de responsabilidade. Só que a gente está numa sociedade hoje que está retardando essa maturidade. E aí nós estamos recebendo alunos agora que estão só estendendo essa adolescência que não deveria ser do jeito que a gente entende hoje. Então, ok, adolescência é um período de novidades, né, hormonais, emocionais, enfim. O corpo está se adaptando, ele está matando aquela criança e surgindo um novo ser, né? Então ele é quase que uma evolução, né? É quase que um novo indivíduo ali que está vivendo aquelas novas experiências naquele corpo e ele mesmo está em crise. E aí a sociedade, a família hoje não tem, de uma forma geral, não tem uma perspectiva de trazer essa maturidade para esse jovem. E aí ele entra extremamente imaturo numa plataforma educacional e agora nós como instituição, mas mais que isso como organismo vivo, né, nós temos essa perspectiva de trazer esse adulto que não está pronto, né, e quase infantilizado, para esse ambiente novo. E aí, como que a gente faz? Só que a gente tem um novo desafio, que também é uma super oportunidade. Porque agora também a gente está vivendo um novo momento na história. Então, não é uma era de mudança, é uma mudança de era. Nós estamos vivendo a cibercultura. Então, esse aluno que está surgindo, né, eu sou milênio, mas os alunos que já estão entrando na faculdade agora, com 17 anos, né, eles já são de outra geração. Sim. Eles são da geração Z. E aí essa geração Z, ela vem com a outra mentalidade, porque ele está vivendo um ambiente muito fechado e muito próprio. Né? Então, isso não, a gente não está falando aqui numa perspectiva nostálgica, a gente não está aqui falando de uma perspectiva própria,
A gente está falando isso de fatos, trabalhando com fatos. Então, hoje, você procurar no ChatGPT, o que caracteriza essa nova geração do Ocidente, né? Onde a gente está inserido. E é legal a gente pensar no ambiente. Ele vai te dizer o seguinte, está vivendo esse ambiente do nativo digital, então ele é extremamente conectado, ele é individualista, ele é secularizado, né? Ele não tem a religião como uma base, mas ao mesmo tempo ele é ansioso. Ele é individualista. O ChatGPT te fala isso, não é um psicólogo. Então, entendendo isso, né, nesse ambiente que a gente está vendo desse quem esse indivíduo está chegando, a gente entende também o onde. Nós estamos inseridos numa universidade, num ambiente extremamente coletivo, de ensino, mas principalmente inspiracional. Então, nós estamos aqui no papel o tempo inteiro de trazer direção, inspiração para esses jovens e impulsioná-los dentro da vocação que Deus entregou para cada um. Então, entendendo a matriz que nós estamos inseridos, a gente tem que entender também esse onde para a gente falar com esse quem. Então, onde? Nós estamos no Brasil. Estamos no Ocidente, mas estamos no Brasil. E o Brasil hoje é o país com a maior biodiversidade do mundo. Então, a gente tem alguma coisa para ensinar para o mundo, né? E é interessante a gente pensar nisso, porque a fauna e a flora mais rica do mundo, ou seja, nós estamos quase que no Jardim do Éden, e agora esse jovem nasceu nesse lugar. Só que ele não nasceu no Brasil só, ele nasceu, ou ele vive hoje, numa região muito própria do país. Nós estamos aqui na cidade de Anápolis, entre a última capital do mundo, que é Brasília. Então nós estamos na Nova América, inseridos em Brasília, que é a última capital, no país que foi declarado como a última escravidão da região, né, das Américas. Então é um povo que ainda tem uma mentalidade escrava, mas dentro do jardim. Mas num ambiente muito próximo de Brasília, que é o maior PIB per capita do país, mas também de Goiânia, que é a maior desigualdade social da América Latina. E a 8ª do mundo. Então, que loucura, que ambiente é esse que nós estamos inseridos? Anápolis. Aí isso vai nos vitimizar? Não, isso vai nos protagonizar. Então, entendendo toda essa realidade e essa característica dessa geração e desse povo, nós agora vamos entender que agora nós somos os fazedores de mesa. Então agora a gente vai botar todo mundo numa mesa igual foi feito aqui nesse ambiente. Nós temos o Sérgio, que é o ancião, viu, Sérgio? Você é um ancião aqui desse ambiente, mas com todo respeito, não é porque ele é o mais velho, mas é porque ele se colocou como esse capacitador, como esse tutor. Temos a Giovana, que acabou de sair, né, da faculdade, está aqui entregando, né, o que ela já aprendeu, que a instituição pode proporcionar para ela. Estamos tendo a Ana Luísa, que está construindo, né, seu conhecimento, a sua jornada, a partir da universidade, está vivenciando tudo isso. Então, essa mesa já estava pronta na hora que eu cheguei. E aí, quando a gente chega nessa mesa e a gente identifica, né, cada papel, nós temos que entender agora, ok, o que o ancião tem que fazer nesse ambiente? Né? O que a gente tem que entender que a Giovana pode trazer como egressa? O que a Ana Luísa está aprendendo, está inserindo nesse ambiente? Aí eu pude ter uma conversa muito rica. Quase que eu falei para ela sentar aqui no meu lugar. Porque a Ana Luísa, ela tem uma função importantíssima dentro desse ambiente, mas mais do que isso, ela já entendeu a vocação dela na casa dela e para a cidade. Então o pai dela tem uma empresa né, de petiscos para animais, e ela entendeu que ela tinha que fazer esse curso de faculdade, ou seja, esse curso é a expressão da casa dela, mas principalmente dela, né, como profissional. Então ela entrou na faculdade sabendo que ela tem um papel de responsabilidade dentro da realidade da casa dela, então ela está hoje também para impulsionar, e como ela já está impulsionando o negócio da família, com tudo que ela está aprendendo. Então hoje ela já aprende algo no curso, ela já aplica na empresa do pai dela, já aplica aqui nesse ambiente de produção e já vai poder aplicar também para outras empresas. Então, hoje a Ana Luísa já está no LinkedIn, ela já está lá como profissional, mesmo sem ter o diploma, porque ela já está apta para entregar o que ela já está recebendo, porque ela já tem uma jornada sendo construída. Então é muito importante que esse novo aluno, ele entenda essa configuração das 4 fases da vida, mas não só o aluno, mas todos que estão inseridos. Os anciãos, né, os coordenadores, os conselheiros, os professores, mas também esse aluno, que é o mais jovem, né? E aí nós temos o papel do irmão mais velho, que é a Giovana, mas da irmã mais nova, que é a Ana Luísa,
nessa configuração familiar, e juntos nós vamos dentro dessa comissão e dentro dessa cosmovisão. Mas qual é a cosmovisão desse jovem hoje? A cosmovisão desse jovem hoje é dentro disso que a gente já desenhou, né? Ele hoje constrói seu universo dentro do seu quarto e é diferente da realidade do professor, né, e de todo o corpo mais velho, ancião dessa universidade. Por quê? Ele entendeu que com um clique ele conquista o mundo. Ele acessa qualquer coisa. Então ele já vem com a mentalidade dentro dessa cibercultura que ele não está preocupado com posse, ele não está preocupado com diploma, ele está preocupado com acesso. Ele quer estar hoje recebendo esse conteúdo, e aí com esse conteúdo ele já quer aplicação. E aí nós estamos dentro dessa grande realidade. Estamos no país, né, que é a última fronteira da Nova América, né, mas também o último cordão que foi arrebentado da escravidão, e agora fazer esse jovem ter uma percepção que ele está liderando também esse processo. Então ele tem lá 2 papéis: cocriação, participação e protagonismo. Então esse jovem precisa o tempo inteiro se ver nesse lugar. E nós temos que ser esses facilitadores. Tiago, você tocou em alguns pontos, né, que nessa sua fala que eu entendo muito importantes. E o primeiro deles é como, entendendo a dificuldade que temos com as mudanças de gerações, você citou um ponto muito importante que é a nossa base, né? Nós somos uma universidade, né, cristã, confessional, né, que tem a Bíblia como base, que é um livro atemporal, né, que ele prevalece sobre o tempo, e de fato nós podemos tirar lições para o nosso dia a dia, além do seu principal objetivo, né, que é a revelação de Cristo, mas há ensinamentos valiosíssimos, como você bem colocou, né, e o cuidado da instituição com isso, né, já facilita, né, já facilita bastante como devemos agir, né? Isso foi muito interessante você já pontuar isso como o cerne. Então, não há motivos para desespero. E outra, a figura do adolescente, que é algo muito mais recente, né, do século XX, essa figura de que, até por conta do próprio trabalho, né, criou essa proteção da separação entre o adulto e o adolescente, né, para proteger dentro do ambiente do trabalho, mas e não estou falando que essa foi o único desfecho, né, mas por vários outros motivos a gente chega hoje, no século XXI, uma superproteção que acaba dificultando o acesso dele ao trabalho, criando essa ansiedade, né, que é um problema também, e essa ausência de projetos. Então você, como alguém que é empreendedor, que fala muito, né, e toda a sua fala aqui dos desafios desse alunado, na verdade, trazendo como oportunidade. Isso eu acho excelente. E isso tranquiliza também o corpo docente, que esse corpo docente que é o ancião, que já vivenciou diversas gerações aqui na instituição, é natural que ele tenha dificuldades de conviver com essa geração mais ansiosa, mais individualista, às vezes até egoísta, né, mas que precisa dessa orientação da mesma forma que as outras gerações. E ainda nós temos às portas da instituição, né, em breve teremos já a geração alfa, que com outro perfil também. Mas considerando tudo isso, né, o professor que se depara, né, com esse acadêmico que precisa ele não precisa mais receber conteúdo. O conteúdo está à disposição dele. Ele precisa muito mais do que isso. Ele precisa desse relacionamento, de alguém que seja alguém que ele se inspire, né? Ele, dentro dessa cybercultura, que o retire daquilo que não é bom também. Eu sei que você ensina bastante sobre isso, orienta sobre como
sobre inteligência digital, né? Como que eu vou lidar, né? Como os professores, desde aqueles mais antigos, aqueles que já têm 40 anos de instituição, nossa instituição temos professores com 40 anos de casa, professores que foram contratados agora. E como que eles podem lidar com esse acadêmico da geração Z, que estará ansioso, estará sem projetos, não sabe para que serve esse diploma, ele está fazendo o curso porque o pai mandou, ou porque a família o obrigou, mas que ele precisa encontrar um propósito. Sei que são muitas coisas, mas Entendi. como que a gente pode avançar sobre isso? A gente aprendeu muito bem com o John Stott, que ele fala uma frase que marcou minha vida e tudo que eu faço eu baseio nesse sentido, que é escute o mundo e escute Deus, né? Então, assim, você tem que escutar o que vem do alto e o que vem do horizonte. Então, é a relação vertical-horizontal, que é o modelo da cruz. Então, para nós, é fundamental a gente colocar todo mundo nessa conversa, né? Porque se a gente quer alcançar quem está na mesa, a gente tem que escutá-lo, né? Sim. E, de fato, a partir disso, a gente desenhar algo juntos. Então, assim, hoje o professor, aí nós temos um ancião, que talvez seja o professor mais velho, ou às vezes ele é um jovem, né? Tem um velho dentro dele, né? Preso naquele corpo. Às vezes é um professor jovem, mas com a mentalidade, já viveu coisas demais, processo demais, e já se cansou. Mas a gente também pode olhar esse professor como esse irmão mais velho, que é o papel da Giovana aqui nesse ambiente, né? Então esse professor, ele pode se colocar nesse lugar, mas o mais importante, que aí, parafraseando o John Stott, é a gente entender que nós estamos inserindo num novo universo, né? Num novo mundo. E aí, ouvindo esse mundo, a gente precisa, como se fosse um missionário mesmo, chegando em terras novas. Porque se a gente está falando de uma nova cultura, né, que a gente está querendo inserir uma nova cultura, numa cultura que a gente não conhece ainda, que é a cibercultura, que nós não aprendemos, né, a gente cresceu num ambiente mais plural, mais coletivo, mais amplo, né, mesmo no milênio, eu fui inserido nos esportes, fui inserido nas brincadeiras de rua, e tudo era muito social, né, essa geração ela já não tem essa vivência, essa experiência. Então nós hoje, como mais velhos, né, que vivenciou um novo modelo, nós temos que ver quase que um modelo de conhecer, de fato, essa tribo. E aí, quando a gente parafraseia o John Stott, a gente tem que olhar, então eu vou olhar para essa nova tribo, eu não vou julgá-la, eu vou conhecê-la, eu vou estudá-la, e a partir disso eu vou traduzi-la, e aí de tradução eu já viro uma transformação. Né? Então, se eu quero transformar, eu preciso entender quase como um povo não alcançado, e agora eu estou conhecendo, né? E eu não posso gerar uma mentalidade de julgamento sobre essa tribo, mas entender, eles são assim, então agora nós vamos estabelecer essa conversa. Então o professor hoje, ele precisa estar muito flexível, e quando a gente fala de flexibilidade, novas conexões, talvez há uma tradução ruim de que gerará mais trabalho. Nossa, mas eu já estou com burnout, eu já tenho tanta coisa para fazer, eu tenho um plano de aula para desenvolver, você está falando para eu colocar mais coisas? Não. Quando você gera mais conexão, você não gera mais trabalho, você gera mais soluções, porque você distribui essa responsabilidade. Então o professor hoje ele tem que entrar na sala de aula, vamos falar de plano de aula então, quase com uma convicção, assim, com uma tarefa bem clara. O que o meu aluno hoje precisa aprender? E a partir disso, ele entrega tudo que precisa acontecer para que ele possa sair com essa mensagem. Então, às vezes, não é na quantidade e não é nas ferramentas, mas é exatamente desenhando esse alvo e com esse alvo bem estabelecido, né, o que esse aluno precisa aprender hoje. E é muito legal esse modelo de startup que os jovens vivem hoje, o mercado vive hoje, que é uma mentalidade muito prática para o professor. Por quê? Se ele está inserindo numa realidade de uma matéria, né, e de um currículo, e ele precisa entregar para esse aluno, ele vai entregar isso como uma startup. Ele vai modular isso de acordo com a temperatura que a sala de aula vai entregar para ele. Então, se hoje ele vai entregar essa matéria, esse conteúdo,
e ele entende que aquilo ali, né, o SWOT ali, né, como a Ana Luísa já falou bem com a gente hoje, coisas que deram certo e coisas que deram errado, então peraí, a próxima vez que eu encontrar de novo com essa turma, eu vou nas coisas que deram certo, e eu já sei as coisas que deram errado. O conteúdo muda? Muda, né? Mas eu já entendi a temperatura aí, já vou modular, né? Para que eu possa ser mais assertivo. E como que eu vou fazer isso? É justamente colocando essa turma, esses protagonistas da sala de aula, não só para receber um conteúdo, porque isso não faz mais sentido para eles, eles são extremamente práticos, mas é para que eles possam diretamente ali, a partir daquele start, daquela faísca, acontecer um incêndio. Isso não é tão simples, é porque nós, professores, aí eu me incluo, nós não fomos formados assim. Né? Quando estávamos nas faculdades, era aquela relação. E você tocou também, mais uma vez, com muita precisão, no ponto que é de não julgar. É a geração. Porque a frase que talvez uma das frases que mais ouvimos, na minha época, esse sentimento nostálgico, né? Quando eu estudava, o meu professor era assim, e às vezes nós simplesmente somos um reflexo do que foi o nosso professor, para a nossa época fez sentido, né? Ou talvez nem tanto, mas agora nós queremos só simplesmente que faça sentido novamente. Mas isso não é possível. Né? E nós vamos ser colocados diante de algumas circunstâncias, né? E que também que não vão ser só de tranquilidade ou de facilidade, né? De conforto. Né? Hoje fala-se muito aí da geração em busca do conforto, mas não, é o contrário. Nós vamos estar diante de circunstâncias para encontrar soluções. Nem sempre os problemas serão resolvidos, mas essas soluções envolvem a administração destas circunstâncias. Então, essa sua orientação para os professores de não julgar, eu falo porque acaba sendo automático. Né? Você entra em sala, você entra em sala, aquela bagunça, aquela confusão, o pessoal ou não presta atenção, está todo mundo no celular, está todo mundo preocupado com o que está na rede social, né? E eu só aproveito um gancho aqui, né? Você também fala sobre isso, porque às vezes essa cybercultura está muito mais na rede social do que na inteligência digital propriamente dita, né? Na utilização com cuidado, com inteligência, e automático sai da boca do professor. Não, na minha época não era assim, na minha época o professor entrava e todo mundo calava. Né? E qual que é, para a gente evitar essa prática, evitar esse sentimento nostálgico, porque essa nostalgia acaba nos deixando numa posição de conforto. Na minha época era assim, então eles que se adequem, mas a gente sabe que não vai dar certo, e exatamente por isso, porque o que nós esperávamos ao recebermos o diploma de graduação, do mestrado, do doutorado, há uns anos atrás, não é o que eles esperam ao adentrar na sala de aula. Então, essa conexão, essa relação, como que a gente sai da nossa posição diante de todas as dificuldades, diante de todo o cansaço, diante de tudo que envolve, de toda a carga que vem das nossas lares, né, de outros ambientes de trabalho que eventualmente passamos ao entrar em sala, e o que nos leva a criarmos essa conexão? O que pode nos levar a estabelecermos relações? Né? O que o professor ganha com isso? Né? Se a gente for mais utilitarista, assim, como que ele avança? O professor ganha com isso porque ele vai começar uma missão que vai ter continuidade. Então, às vezes, o professor se vê numa visão muito messiânica, e é válida, né? Nós, assim, entendemos que é uma vocação poderosíssima, e por isso mesmo, essa vocação não é só messiânica. Às vezes a gente se vê dentro da figura, né, como Moisés, e o professor não é um Moisés que vai tirar o
povo do deserto. Eu tenho que pegar essa turma e fazê-los enxergar. E a tarefa é dificílima, porque, né, uma geração que aprendeu de uma forma errada, né, e que está acostumada a ser servido e não servir, e que está acostumada a realizar só os seus próprios desejos e não entender o coletivo, extremamente individualista e ansioso, que está acostumado a assistir o TikTok e a dopamina já vir imediatamente, e agora ele não está recebendo essa dopamina em sala de aula. Então o desafio do professor não é só de tirar o povo do deserto, mas é muito mais vinculado ao pai de nações, Abraão. Então o professor, você imaginar, olha que desenho lindo da história desse professor, né? Que storytelling. Ele passa milhares de jovens pela sala de aula dele. Mas mais do que a sala de aula, passa pela casa dele, né? Passa pela vida dele. Mas a gente esquece um pouco dessa história de Abraão, né? Porque lá em Gerar, que é o ambiente que ele estava, localmente, e é interessante pensar nisso, né? Que é a faixa de Gaza hoje. E ele estava nesse lugar que teria tudo para ter conflito, um deserto, uma pobreza extrema, e ele começou a furar poços. Você imagina um deserto no Oriente, né? Um homem que começa a ter dons de saber exatamente onde cavar e sair água. É o negócio mais lucrativo e mais querido do mundo, né? Daquele mundo real. Então, assim, o Abraão foi esse homem, e o professor é ele tem essa função de olhar para aquele deserto e falar, eu sei exatamente onde for a poça, mas ele vai olhar o deserto de cada um, então ele precisa conhecer o seu aluno, ele precisa saber, assim, qual é a pobreza extrema que aquele aluno tem, que ele vai entregar, vai inserir aquela riqueza, e aquele aluno vai estar diante de um oásis, né? Então essa perspectiva não é só de informação, porque ele já tem muita informação, ele está abarrotado, ele está na maré, né, no toró de chuva de informação, mas também não é só na formação, é na visualização, que a Bíblia fala muito bem, né, que o ancião tem sonho e o jovem visão. Então esse jovem precisa ter uma nova visão. A gente tem que inserir essa visão, não é só conteúdo, não é só informação, não é só formação. Ele precisa enxergar o seu potencial. E é muito doido a gente falar sobre isso com essa nova geração. Porque essa geração que está chegando agora, com 17 anos, agora nesse grande organismo, ele nasceu exatamente na época que foi criado o iPhone. 2008, 2007. E aí, agora, tudo se tornou touch. E agora a internet está na palma da mão. Então, de fato, há alguns totens históricos para nós, né? E também há outro momento muito histórico. Começou o universo Marvel em 2008. Então, o primeiro filme do Homem de Ferro, ele traz para nós, ele inaugura esse momento do universo Marvel, dos heróis. Então, ele está acostumado a ver o mundo no touch, né? Não no toque, e ele também está acostumado a ver os superpoderosos que não têm família. São todos eles órfãos. E eles não têm relação nenhuma familiar, e eles estão juntos ali para resolver um problema. Então a mentalidade dele em relação à resolução e vivência está totalmente desenhado no que Hollywood proporcionou ali dentro desse universo. Então, ok. Agora a gente volta lá para a história de Abraão. Então Abraão foi esse excelente profissional, né? Mas aí ele saiu do instintivo e foi para o intuitivo. Ele foi no que dava certo. Então ele foi fazendo alianças ali, né? E aí tudo isso foi cristalizando processos. Olha que incrível isso. Nós às vezes viemos de um ambiente que os nossos pais deram certo, né? Poxa, você está fazendo a universidade, eu pude participar de realidades nas outras unidades da Unievangélica, né? Em outras cidades menores, e a gente observou que esses meninos estavam vivendo um ambiente que os pais proporcionaram para eles. Ô meu filho, eu não fiz faculdade, é sua vez agora. Ô meu filho, eu não concluí, mas é sua vez. Ô, eu não consegui ir além, mas agora você está enviado para ir além. Então, às vezes nossos pais fizeram coisas que dentro da realidade deles deu certo. Eles estão hoje com as condições de proporcionar para os seus filhos coisas melhores. Ou o professor conquistou coisas na vida que ele se coloca hoje como mestre. Fantástico.
né, foi a vez de Abraão. Mas agora Abraão saiu do instintivo e foi para o intuitivo. Ele fez no que dava certo. E às vezes o professor se coloca nesse lugar. Não, essa aula eu já dei, né, sei que o conteúdo dá para ser entregue assim, e ele vai no intuitivo. Mas aí Deus chama Abraão para um terceiro momento, que é o intencional. Meu filho, agora Deus falou, não é você agora o sacrifício, né? Não chegou a sua vez porque Deus tinha um projeto para você. Então, pelo contrário, agora que sua vida se inicia com mais força, porque agora, Isaac, você vai tomar conta desse negócio, da nossa família. E aí ele não vira só o melhor furador de poços, mas ele faz sentido para tudo aquilo. Então, ele não conta a história de uma maneira diferente. Inclusive, os poços que ele abre, que ele reabre, continuam com o mesmo nome que o pai deu. Só que agora ele faz de uma forma muito mais intencional, porque ele multiplica isso, né? Que ele faz. E ele não entrava em conflito, né? Ele Exatamente. abria, ia lá, tomava o poço dele, ele abria outro. Perfeito, perfeito. Então, assim, ele não viu os filisteus de uma forma, tá, não é uma parceria, não é um negócio que nós estamos fechando aqui, mas é uma coisa que vai abençoar os filisteus e outros povos também. Então, nós, como facilitadores, né, como mestres, nós temos essa função quase que abraônica, né, de colocar os nossos Isaques para beber do que a gente já bebeu, né, mas também furar novos poços e ressignificar esses poços. Nesse Desentulhar. ponto, eu queria até aproveitar, porque muito se fala no novo ensino, da autonomia, do protagonismo do aluno, e de fato isso é muito importante, é o que se espera do profissional. Mas, diante de uma geração que é individualista, que é ansiosa, se você dá muita autonomia e muito protagonismo, isso também pode ter alguns outros efeitos. E é o que se vê hoje na nova educação e nas novas percepções é a necessidade de mais relação entre, né, a relação pessoal, a entrega pessoal do docente, e esse senso que você muito bem colocou de coletivo. Tá? Então você é protagonista, você tem autonomia, mas o mundo não é só você, não é só o seu contexto de rede social, ou o que quer que seja. Né? Então, eu estou falando isso porque há algum tempo atrás, né, era o que se esperava da educação 4.0, autonomia. Passamos por pandemia que o aluno teve que ficar distante também, mas agora não, nós precisamos desse ressignificado do papel do professor, que espera do aluno protagonismo, autonomia, espera dele projetos, mas espera dele sensibilidade, espera dele ações extensionistas, né, que é um campo que é importantíssimo, faz parte do tripé da universidade, né, pesquisa, ensino e extensão, e se ele tiver essa consciência, o professor conseguir orientá-lo, a sua formação vai ser totalmente vocacionada e diferente, e de fato vamos poder fazer a diferença. Tá? Então, minha pergunta era nesse sentido, né? Como que a gente sai, ou que evita a armadilha da autonomia virar um individualismo, né, para termos um aluno que avança, mas que ele tem esse senso de comunidade, esse senso que ele dá importância para o seu país, para a sua cidade, não simplesmente acha que é o país do outro que é o melhor. Né? Como que a gente pensa sobre isso, né, aqui no contexto de Excelente, excelente. Falando de ensino, é interessante a gente estudar como a gente chegou até hoje aqui, né? Então a gente tem um modelo judeu de ensino e tem um modelo grego, né? Então Jesus ele surge exatamente nesse momento. E aí, qual que era o modelo judaico de ensino? Era o rabi, que tinha o seu talmidim, seu discípulo, né? Que ele caminhava, ensinava sobre tudo, né? Sobre o Torá, sobre as leis de Moisés, mas também sobre a vida junto com esse aprendiz, né? E também a gente tinha o modelo grego, que era a peripatética,
que também era uma caminhada, mas uma caminhada mais intencional no sentido de conteúdo, né? Então Sócrates e todos esses grandes pensadores, eles tinham ali, né, os seus aprendizes, e aí a partir dessa caminhada ele ensinava de uma forma mais ampla, que é quase que o modelo hoje, sala de aula que a gente tem, um volume muito grande de alunos, e aí a gente corre esse risco de gerar esse individualismo. Mas aí Jesus inaugura um novo modelo de ensino, que é a mesa, né? Ele coloca todo mundo ao redor, escolhe 12 ali, mas claro que haviam mais, né? Que quase que dá para pensar no modelo de sala de aula, né? Hoje com 40, enfim, 50 alunos. E aí, o que ele tinha ali como um fio condutor? Transferência de responsabilidade. Ó, eu sou o rabi, mas agora todos nós também somos rabis, né? Eu não estou aqui no papel de mestre e vocês simplesmente... Não, pelo contrário, vocês vão fazer coisas maiores, né? Então, e é muito forte esse modelo de ensino, porque ele, como Jesus homem, ele morre ali, né? A gente está vivendo exatamente esse período de reflexão da Páscoa, e aí a ressurreição dele, esse tempo pós-ressurreição, o que ele faz? Ele não mostra o Deus divino agora, né? Extremamente no aspecto da Trindade. Não, mas ele volta ao modelo de ensino que ele queria nos ensinar. Ele fica com os discípulos repartindo o pão e a palavra. Então, é o modelo exato da educação hoje que a gente precisa entender. Espera aí, nós agora temos que colocar responsabilidade em todos esses jovens, né? Eles precisam entender a formação deles, e aí a gente volta lá no universo Marvel, né? Dos poderosos em uma missão. Então, nós temos que ter missões bem desenhadas para esses jovens, né? Não pode ficar solto para não gerar, né, é de todo mundo, então não é de ninguém, né? Então, ok, nós temos missões muito bem desenhadas, que são os projetos, né, que já foi testado, e o PBL, né, é um modelo que deu muito certo e dá muito certo. Hoje as grandes faculdades trabalham nisso, mas mais do que isso, a gente precisa trazer a realidade desses jovens para a sala de aula. Então são tarefas que precisam fazer sentido. Estava conversando com a Ana Luísa mais cedo, ela me contou. Ó, nós temos lá uma aluna da publicidade, que é lá de Jaraguá, e ela simplesmente virou uma liderança dentro do nosso curso, porque ela conseguiu entender o que estava sendo entregue hoje na faculdade, ela conseguia aplicar na cidade dela. E ela se tornou uma boa influenciadora, né? Tem má influenciadores também, tem más influências. Ela se tornou uma boa influencer, né? E aí, a partir disso, ela se tornou uma referência para os próprios alunos. Então, lógico que cada um tem a sua vocação e tem seu temperamento, tem seu estilo. E os Avengers, né, o universo Marvel, meio que desenha isso para nós. Então a gente está falando de Power Skills, que que é além do soft e do hard skills. A gente está unindo tudo isso, as ferramentas, mas também as capacidades, né, as emoções e tudo que a gente está falando hoje, para gerar os Power Skills. Então, nós estamos falando de criatividade, ok. Nós estamos falando de inteligência emocional, ok. Estamos falando de protagonismo, tá tudo certo. Nós estamos falando de comunicação eficaz, de empatia. São todos esses power skills que a gente desenha para que os alunos aprendam, né, que o professor seja esse facilitador. Mas ele precisa conhecer, e aí a gente falou muito de inteligência digital, que foi o que levou a gente para a ONU, lá em Genebra, a gente pôde compartilhar de uma forma muito própria isso, mas agora a gente está a gente entendeu um novo momento da inteligência agora, que é a social. Então, a digital foi importante para a gente pegar, né, esse novo aluno que não tinha, né, estava dentro da tecnologia, mas a tecnologia está montando nele, né, está fazendo ele de cavalo, e agora a gente ensinou esse aluno a montar nesse cavalo, a usar essas tecnologias a favor, e não ser refém das big techs e das dopaminas, mas agora a gente está ensinando ele a ser um ser social, porque ninguém ensinou ele. Ele cresceu dentro do quarto, com os pais trabalhando, seja em qualquer realidade social. O pai muito pobre tem 3 empregos. O muito rico tem 3 empresas. O classe média, coitado, ele está tentando resolver todos os problemas dele no trabalho, dos colegas dele e do dono da empresa. Então está todo mundo abarrotado de trabalho e não está conseguindo dar atenção devida para os pais. Então agora a escola virou
a nova família? Talvez sim. Né? A gente tem essa total responsabilidade? Não. Sempre o papel da mãe, né, do pai e da mãe ali está bem desenhado e eles precisam estar nesse lugar. Mas peraí, nós estamos falando de adultos, né? Então, ok. Então, para essa nova configuração, entendendo o Jesus lá, que passou no templo e está fazendo o trabalho do pai, então nós não estamos falando mais de pai para filho. Nós estamos falando de colegas de trabalho. Então, o aluno hoje tem que ser visto como colega de trabalho. E ele tem tarefas e ele tem que cumprir ali, né, dentro do que a gente entende de missão, essa missão juntos. Então, o professor hoje ele precisa ser aquele cara que levanta a bandeira, que fala, ó, a nossa causa é essa. Né? A direção que Deus está nos dando é essa. Mas você vai entrar nessa ou você vai pular fora? Ok, então também tem que ser um processo seletivo. E é muito forte a gente falar isso dentro do ambiente educacional. Por quê? Tá, a gente oportuniza para todo mundo, mas será que todos que vão entrar junto nessa missão? Como é o mercado de trabalho e como é a vida dentro da meritocracia, a sala de aula é assim também. Então, o professor ele tem que entregar para todo mundo, mas poucos vão receber. E esses poucos, talvez esse aluno que vai ser ativado, que normalmente é o que senta na primeira fileira, esse aluno ele vai contaminar e contagiar os outros alunos. Porque ele sabe a linguagem, ele não é de outra tribo, ele é dessa tribo. Não é o branco falando com o índio, é o índio agora falando com o índio. Então, ele já entendeu essa missão, então agora ele vai ser o embaixador dessa causa. Então, a gente tem hoje 5 modelos de aluno dentro da sala de aula. Tem um aluno que ele estuda e trabalha. Isso não é novo, né? Não. Sempre aconteceu, mas agora, como há uma lacuna de geração, então esse aluno que ele trabalha, que é diferente dos nossos pais, que, por exemplo, meu pai, ele era office boy e fazia faculdade. Mas aí, a faculdade, o trabalho era para pagar a faculdade. Hoje não, a faculdade é para gerar ferramentas para o trabalho. Ele já sabe o que ele quer, né? Esse novo aluno, ele já está, às vezes, trabalhando no que ele já entendeu como vocação ali, e a faculdade é só para gerar mais bagagem para ele. E é mais comum que ele esteja nos cursos à distância do que nos presenciais. Esse perfil é muito comum. Exatamente. E aí a gente tem o outro aluno também, que também não é novo, que é o aluno mais velho, né? Que ele já vem de outra geração, mas ele entendeu que agora era a vez dele aprender algo novo. E tá tudo certo. Só que ele vem com a outra bagagem também, de crise geracional. E aí agora o professor tem que ser um mediador também de gerações. Então a importância da mesa só faz mais sentido agora. Nós temos um terceiro modelo de aluno, que é o aluno que é autodidata e hiperconectado. Normalmente é o nerd. Né? Então ele está ali na sala de aula, já assim, ele já aprendeu sozinho. Ele, por exemplo, ele está fazendo ciência da computação, mas ele já chega como programador na sala de aula. Né? Ele só quer entender o que ele... tabela. Exatamente. Então, como que o professor vai ensinar para o autodidata? Transferência de responsabilidade. Aí nós temos um outro aluno agora, o quarto aluno, que é o aluno que ele já vem com uma super causa. Ele não quer comprar uma nova causa do professor. Ele já chega com a causa. Às vezes ele tem lá um trabalho com animais. Né, Ana Luísa? Às vezes ele tem ali, ele salva vira-latas, cachorros caramelos na rua. Então ele chega para fazer publicidade e ele quer justamente que a publicidade seja uma impulsionadora dessa sua missão. Olha o desafio da sala de aula, né, desse novo professor, entender que tem várias pessoas com várias causas ali e que ele tem que ser só plataforma. E nós temos um quinto modelo, que é o aluno influencer, que é o caso que a Ana Luísa está me contando da Maísa. Então, esse aluno, ele já ganha dinheiro, ele já está trabalhando, ele já está voando na sua profissão. Só que agora, dentro dessa plataforma, ele tem um papel muito mais de voz do que, às vezes, o próprio professor. O que ele fala é muito mais importante para os seus amigos do que o próprio professor. Então faz muito sentido ele entender, o professor hoje, o mediador, entender que esse aluno ele tem que ser ativado e trabalhar em prol. Então, quando Jesus nos chama para ser construtores dessa casa, ele não fala que a gente tem que trabalhar para ele. Ele fala que a gente tem que trabalhar com ele. Nós seremos esse construtor. Em vão, aqueles que acham que está só guardando.
Então, às vezes, o professor é quase que um vigia daquele, né? Daquele conteúdo, ele vira quase que um militante daquele conteúdo. E não, ele tem que ser justamente aquele construtor. Tiago, eu gostei muito esse caminho que você colocou de transferência de responsabilidade, que realmente faz todo sentido para que esse momento de sala de aula se torne um legado. Nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre isso, né, e queria desde já te agradecer por todo o seu conhecimento, mas para que o podcast não se torne uma série, um filme, né, um longa-metragem, eu queria que você pudesse deixar, né, essa palavra de inspiração, como foi todo o momento aqui, né, eu já pude captar vários insights para nós trabalharmos e mudarmos alguns pensamentos, especialmente essa questão da transferência de responsabilidade, a questão do não julgamento, porque eu confesso, eu fico me policiando para não fazer isso. Eu tenho filhos de 6 a 13 anos, eu tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E a gente vê, até dentro desse pequeno espaço de tempo, de diferença de idade, a diferença de personalidade, a diferença das próprias gerações, das convivências, né? Não falo gerações entre eles, mas para que a gente evite esse julgamento, esse pré-julgamento, essa nostalgia que não é muito, que não leva a qualquer lugar, eu queria que você deixasse uma mensagem final de ânimo aqui para os nossos professores, para que eles possam adentrar em sala e enfrentar mais esse desafio, mas com boa perspectiva, com esperança. Essa que é a palavra. Excelente, excelente. Eu tenho uma sala de aula que eu vivencio todos os dias, que é a minha casa. E eu tenho lá os meus alunos. E eu estou vivendo exatamente uma situação que eu estava em alta temperatura e eu tive que ser menos messiânico e mais abraônico. Por quê? A gente entende claramente, a gente impulsiona sempre os nossos jovens, os nossos alunos nessa perspectiva de responsabilidade. Mas agora a situação foi dentro da minha casa. Meu filho, semana que vem, faz 12 anos. Mas aconteceu uma coisa, tem 2 semanas atrás, que acelerou esse modelo que a gente tanto acredita. Que ele chegou e falou, pai, eu virei homem. Eu falei, uau, vamos lá, vamos entender melhor por que ele está falando que ele virou homem. Achei que tinha acontecido alguma coisa em termos de hormônio, né? Assim, que a gente já entende que o homem se vê nesse lugar, né? Do semeador, enfim. Vocês já entenderam. Mas não aconteceu isso. Ele tirou a camiseta do uniforme e falou para eu cheirar as axilas dele. E aí, quando eu cheirei, eu falei, cara, que cheiro absurdo que você tá aqui debaixo do braço. Falei, pois é. Aí ele falou, pois é, pai, eu virei homem. Falei, então, você não virou homem, você virou macaco, porque o cheiro tá de jaula. Mas eu entendi o que você quer falar. Eu entendi. Filho, é o seguinte, amanhã cedo nós vamos... chegou antes de você completar 12 anos, mas amanhã cedo a gente vai ter uma conversa muito legal sobre isso. Nós estamos aqui almoçando, né? Mas nós vamos ter uma conversa muito legal sobre isso, porque eu vou te trazer um presente. Ele falou, nossa, presente, pô, valeu demais ter 12 anos, né? Chegar nessa fase de virar homem. E aí, no outro dia de manhã, eu vim com a sacola, ele abriu a sacola e tinha um desodorante. Falou, pô, esse é o presente? Eu falei, esse é o presente. Por quê? Agora, meu filho, isso aqui é um totem, isso aqui é uma lembrança para você que todas as vezes, agora, todo santo dia, você vai ter que tomar um super banho e você vai ter que passar um desodorante. Porque agora, você vai decidir, nos lugares que você vai entrar, se você vai feder ou você vai cheirar. Você vai passar um fedor para as pessoas ou você vai contaminar o ambiente com seu perfume. Então esse desodorante é para te lembrar todo dia que agora você é um homem. E é interessante esses simbolismos. Eu mesmo, quando a minha primogênita nasceu, minha filha nasceu, eu deixei o bigode crescer, porque eu queria todo dia olhar para o espelho e lembrar que eu sou pai. Mas aí isso ressignificou porque eu lembrei que eu sou pai de muitos. Né? A minha responsabilidade é com toda uma geração, não só com a minha filha. E aí o Kalel agora tem um outro totem, ele não tem bigode, mas ele tem desodorante.
para lembrar todo dia que ele é responsável. Então, o professor tem que todo dia entrar na sala de aula perfumado. E mais do que isso, ele tem que entrar todo dia na sala de aula passando perfume em todo mundo. Passando responsabilidade. Ó, todo mundo aqui tem desodorante. Ninguém aqui é ignorante mais. Tem gente que vai preferir feder. Normalmente o pessoal do fundão. Brincando, viu? Mas não, tem gente que vai preferir não passar o desodorante. E é o livre-arbítrio. Ele tem essa decisão. Mesmo que não pareça livre, né, decidir pelo ruim, mas é a opção que ele tem. E aí o professor, agora, ele vai perfumar e vai andar com os perfumados. Você imagina o tamanho dessa revolução. Você imagina jovens direcionados por esse professor fazendo sentido para a cidade, fazendo sentido para suas famílias. O que ele está recebendo de conteúdo ali agora vai ser transformador. Não tem alegria maior para o professor de encontrar esse perfumado aí pela rua. E ele falou, professor, eu lembro da sua aula, aquilo revigora, você consegue terminar o semestre aí com todas as energias renovadas. Exatamente. Então o professor, ele não é um tutor de adolescentes. Ele é um realizador, é um fazedor de paz. Então, vamos transferir a responsabilidade, minha gente. Não dá para a gente poder falar sobre vítimas, sobre culpas. Não tem essa palavra no nosso dicionário. Nós somos professores, nós somos educadores. Vamos ser realizadores aí e fazedores de paz. Muito obrigado, viu, Thiago, pelo seu tempo, pelo conhecimento. Agradeço àqueles que estão nos acompanhando. E continuem acessando os nossos podcasts, os nossos vídeos. E todo esse trabalho, todo esse conteúdo é feito com muito cuidado, com muita atenção, pensando naquilo que nós, professores, vivenciamos a cada dia em sala de aula. E vimos aqui que os desafios são muitos, mas se estamos aqui vocacionados e com essa missão, é nosso papel, é nosso trabalho enfrentarmos essas circunstâncias e transmitirmos esse bom perfume, transferirmos essa responsabilidade e fazermos aquilo que se espera de um bom professor. Muito obrigado a todos.